Olá, meus amigos, minhas amigas capivaras. Hoje nós estamos num espaço novo, talvez vocês estranhem um pouco, mas eu espero que gostem. É um espaço próprio da Bishop Produtora e nós estamos aqui estreando Levantando a Capivara hoje com a minha amiga Darcy. Oi, Darcy. Boa tarde, tudo bom? bem? Tudo ótimo. E nós começamos com um assunto que, além de muito curioso da minha parte, o meu conhecimento é zero, mas eu acredito que ele vai ter uma repercussão muito boa, porque nós vamos ter um ensinamento muito grande sobre saúde íntima, tanto para homens quanto para mulheres. Então, nós queremos apresentar a nossa convidada de hoje, Elaine Bonazza, que é fisioterapeuta pélvica. E ela vai nos ensinar o que é isso, como que é essa função, tá bem? Então, Darcy, eu jogo a bola para você. Isso. Vamos pegar a bancada feminina hoje, né? E, assim, quebrar alguns tabus, né, Elaine? Porque é isso aí que a gente faz, o profissional bacana. E eu vou fazer a pergunta sempre da minha amiga Patrícia, né? De onde você veio, de povo de quem, né? É assim que eu ia Exato, é povo de quem? Eu sou cuiabana, na verdade, Aí, sou Várzea Grandeza, lá no EVG, nasci ali no São Lucas, que hoje é maternidade, a rede cegonha de Várzea Grande. Muito bom, por sinal. Gosto muito daquele hospital pequenininho, mas tem um apego emocional. Mas é o normal, bairrismozinho, né? Sou Várzea Grandense. Para cuiabano, você é povo de lá do Rio. Lá do Rio. Você é povo de lá do outro lado do Rio. De lá do Rio. É, do lado de cá, né? Porque minha mãe morava aqui. Então, Cuiabana. Ponte pra ganhar lá, né? Então, eu sou do Cuiabana, né? Isso era muito chique. Uma época eu saía de Cuiabá para nascer nos Estados Unidos, né? Voltava para Cuiabá depois. Mas você saía para fazer grande, né? Isso é bacana. Mas você não é casada com cuiabano, não, né? Não, eu sou casada com o Johnson, que ele esteve aqui já para falar sobre segurança. Já, cibernética, foi ótimo. Ele nos deu uma aula de segurança. Um abraço, Johnson. Obrigada. Ó, Levantando a Capivara de novo, tá? Tá à sua disposição para a gente bater mais papo sobre isso. E ele é descendente de italiano, né? Então, vamos lá, Várzea Grande para a Itália, né? Mas então, me conta uma coisa. Você é cuiabana, você fez faculdade aonde? Em Várzea Grande, né? Minha terra natal. Você fez na Univag? Univag, é. Por que você escolheu fisioterapia? O que foi que aconteceu na sua vida e falar assim, vou seguir a fisioterapia? Eu trabalhei no fundo de uma clínica de fisioterapia. E eu, assim, sempre gostei muito da área da saúde. Com 17 anos, eu terminei o terceiro grau e fiz um curso técnico de enfermagem, quase formei. Faltou só o estágio para eu formar. Então, eu sempre gostei muito da área da saúde. E aí, quando eu fui trabalhar atrás da clínica de fisioterapia, eu vi o quanto era importante. Meu Deus, transformava a vida. Então, assim, eu sempre olhei para a medicina, mas quando eu conheci a fisioterapia, foi, assim, uma paixão, porque é bem definida a diferença do fisioterapeuta para um médico, né? E você ter a oportunidade de você cuidar de pessoas, de você reabilitar pessoas, eu acho que além de uma profissão, acho que é uma lição de vida. Gratificante, né? Eu que eu diga, né? Eu caí mais ou menos 90 dias, quebrei a mão, quebrei o braço. Então, assim, o que está fazendo todo o processo mesmo, que a cirurgia seja a fisioterapia. Gente, minha mão não fazia assim, agora já estou. E realmente é um trabalho brilhante, né? Fazer com que aquele órgão ou aquele volte a ter a sua funcionalidade normal para a vida, né? No dia a dia, né? Mas aí você fez a faculdade. Durante a faculdade, o que foi que te fez interessar por essa área? Né? Dentro da fisioterapia, imagino que tem um monte de coisas, né? Muitas. Eu entrei... Mais perto? Isso. Eu entrei com os olhos voltados para a parte da ortopedia, osteopatia. Eu gosto muito de terapia manual. Por quê? Na terapia manual, você tá com dor nas costas, você tá tensionada. Eu vou ali e faço uma massagem. O fisioterapeuta não gosta. Fala assim, você é massagista. Minha filha pode chamar de meu iaiá, meu ioiô. Me pagando tá ótimo. Você vai tirar a dor da pessoa, não é? Então. Pode chamar do que quiser. Então, assim, eu gosto dessa parte de terapia manual, de fazer a massagem, de fazer a reabilitação de forma manual. Quem entende realmente da musculatura, da fibra muscular, como ela funciona, é terapia manual. Elaine, mas e os choquinhos, conhecido como os choquinhos? Isso é algo complementar que eu vou usar na minha terapia manual.
Para mim, fisioterapia é terapia manual. A respiratória, a parte da neuro, todas é terapia manual. A sua principal é terapia manual, certo? Certo. E aí tá. Então eu entrei, gosto muito dessa parte de massagem. Não falo que eu tenho uns dedos duros para fazer massagem, é bom. Só que no estágio, meu primeiro dia de estágio foi no Hospital Santa Helena. Porque nas divisão da fisioterapia, tem ortopedia, UTI, tem neurologia e tem a saúde da mulher. Que daí tem a saúde do homem, só que a saúde do homem não pega a pélvica. Pega só a saúde do homem, de falar das doenças masculinas, tal, e acabou por aí. As doenças pélvicas masculinas entra na parte da saúde da mulher. Não tem, a fisioterapia pélvica não é uma especialidade ainda reconhecida, mas sim a saúde da mulher, que também atende homem, entendeu? Então estamos na luta para a fisioterapia pélvica ser reconhecida e ser nomeada com o nome certo dela, porque a gente atende homem e mulher. Quem tem assoalho pélvico, a gente atende. Então, até quando mencionaram que você trabalhava com assoalho pélvico, a primeira pessoa, eu pensei assim, o que é assoalho pélvico, né? O que isso tem a ver com o quê? Tem a ver com pompoarismo? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Não tem nada a ver, né, Ellen? É uma parte, mas só para mim poder fechar a pergunta que você me fez. Aí, quando eu fui para a faculdade no estágio, peguei o primeiro parto. Meu primeiro dia de estágio, a professora colocou, e eu corria de gestante. E a professora me colocou lá no Santa Helena, né? São várias salinhas assim, cortininhas de parto, vários leitos. E quando o neném nasceu, caiu uma lágrima de forma involuntária e um amor incrível pela fisioterapia pélvica nasceu. Então, aí conheci as disfunções urinária, sexual e as outras que a gente vai conversar. E veio todo o amor. E o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é a estrutura que segura todos os órgãos do nosso corpo. Porque se a gente for pegar anatomicamente a estrutura esqueleto, nós temos a cintura escapular, né? Temos a cabeça, o crânio, a coluna, cintura escapular que divide braço direito e braço esquerdo. Temos a caixa torácica, coluna, cintura pélvica, que é a bacia, o vulgo bacia. Ai, minha bacia tá doendo, quebrei a bacia. Essa. E que divide nas duas laterais, perna direita e perna esquerda. Certo. Que divide perna direita e perna esquerda. Daí, é aberto. Essa bacia, ela é aberta no fundo, né? Ela é embaixo. E ela é sustentada pela musculatura do assoalho pélvico. Então, tá, se eu entendi direitinho, deixa eu ver. Você tem ossos, uma formação rígida. Isso. E ali no fundinho não tem osso, é músculo. Isso. Eu posso pegar uma parte mole. Por favor. Vê se vai uma aguinha aí. Aqui. Consigo mostrar? Isso aqui o é uma que pelve. É isso? Aqui é não, mas isso é osso? O que é isso? Quando você fala, coluna, mas né? quando você fala isso aqui é o quê? Esse aqui é uma estrutura óssea. Esse aqui é o final da coluna. Júnior, tá pegando qual pra mostrar bem? Essa? Olha Essa. aqui. Aqui é o final da coluna. Aqui é o sacro. Aqui é o cóccix. Mas isso aqui é osso? É osso. É osso. Aqui tá. em cima tem a coluna. Tem o sacro, torácica e cervical, certo? Tá. Aí, coloca a mão na sua cintura, você vai sentir esse osso grande aqui, essas duas alças grandes aqui. Que esse aqui é a pelve, vulgo bacia. Ou anca, né? As ancas, exato. Por isso, a mulher dá esse formato de isso. Tá. E aqui embaixo é vazado. A musculatura de assoalho pélvico está aqui. É por aí que o bebê passa. Por aqui que o neném passa. Ele nasce por aqui. Não, mas volta, você tem músculo aqui embaixo. Tudo. Aqui é formado de músculo. Como que é o nome desse músculo que fica aqui? Aqui é um conjunto superficial, tem 10 músculos. Só superficial. E na parte mais profunda, a gente tem mais de 30 feixes. Em uma única musculatura é dividida em 30. Então, são muitos músculos que tem aqui na parte de assoalho pélvico. Na parte pélvica. Assoalho, essa parte aqui. Tá. A parte superficial tem em torno de 10 músculos. Tá, quando você fala, então, que o seu trabalho é pro fortalecimento, a saúde disso aqui. Isso, desta região aqui, como um todo. Por quê? Isso aqui é osso, com o que você vai trabalhar? Mas aqui tem tem ligamento que sai, porque o osso não é grudado com osso.
todo osso que Aqui encontra com ele osso tem um parece- ligamento. Aqui tá um só porque ele é uma pantufa. Tá. Mas temos aqui, vamos supor, tá vendo essa divisão aqui? Uhum. Isso aqui é um ligamento, que é o ligamento sacro da nossa pubis. Mas o seu trabalho atinge ele, o ligamento? Não atinge, mas ele ajuda na mobilização. Um exemplo, na mulher gestante. É o único momento que esse ligamento, que essa... que ele se Trabalha. move, que ele abre. Aham. Uhum. Tá. Então, assim, aqui, da coluna, né? Estamos aqui no finalzinho da coluna, certo? Uhum. Da coluna para nossa asa aqui da pelve, tem um monte de ligamento, um ligamento calibrosíssimo. E tem musculatura. Tem um músculo chamado ilho, que sai daqui de cima e pega na nossa coxa. A nossa coxa vai sair aqui, ó, tá? Nosso tá. fêmur. Ele pega, eu vou falar o nome mais grosseiro para vocês entenderem, que se eu começar a falar nome de músculo... Não, por favor. Então, você vai pegar uma musculatura que sai daqui do final da coluna, Tá. que passa aqui dentro da bacia, aqui da pelve, e vai quase na perna, quase no início da coxa aqui. Tá. E um outro, que do mesmo fecho, do mesmo ramo, ele sai e ele vem até aqui embaixo Tá. da nossa pelve, que é o que a gente faz a flexão de quadril. Levanta o seu joelho para mim. Você vai levantar, você vai fazer uma flexão de quadril. Chamado ilho psoas. Tem o ilho e tem o músculo psoas. Quando juntam os dois, fica um grupo chamado ilho psoas. Muitas pessoas, fazendo atividade física, machuca ele. Então, eu vou tomar um anti-inflamatório, porque ele machucou, porque ele inflamou. Uhum. E vou fazer fisioterapia. Mas algumas vezes, para melhorar, a gente faz uma fisioterapia pélvica que vem liberando essa musculatura daqui de dentro. Tá. Nós vamos chegar lá, porque a pergunta que eu vou fazer agora acho que já tá lá no fim, porque você tá falando que você vai trabalhar aqui. Como é que eu fico imaginando você trabalhando numa outra pessoa aqui? Entendeu? Uhum. Então, nós vamos chegar lá. Bom, Tá. então eu entendi o que é assoalho pélvico. Mas aí, para você trabalhar, com certeza você tem um problema para resolver. Sim. Que problemas que são esses que necessita do teu auxílio? Que leva, né? Que as leva pessoas a seu procurar consultório. você. Tem diversas disfunções, como no corpo todo, né? Assoalho pélvico, nós temos disfunções urinárias. Então, mulheres que perdem urina, ou que retêm a urina, não conseguem fazer, ou que faz toda hora tá indo no banheiro, a cada meia hora. Geralmente, quem toma chimarrão são do sul? Quem é do Eu já sul? tomei já uma época. Chimarrão e Nunca tereré. A tereré também. Porque eles estimulam muito, né, a sua urina. Aí vocês vão precisar usar um pouquinho de imaginação, tá? Para as coisas que eu vou falando. Tá. Mas toda hora vai ao banheiro. A cada meia hora precisa ir ao banheiro para fazer xixi. Aí você chega no banheiro, você tá muito apertado e faz um psh, só um pouquinho. Aí acabou o xixi. Ou se não, você fica o dia todo e vai no banheiro 2 vezes. É uma disfunção, que daqui a pouco você vai começar a perder a urina. Aí você... Para só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso necessariamente pode ser uma disfunção. A mulher, ela precisa ter engravidado para ter essa disfunção? Não. Qualquer mulher. Qualquer mulher. Às Tá. vezes é hábito de vida. Porque às vezes a gente nunca... Condicionamento, né? Você E- condiciona aquele pouquinho, de repente, por exemplo, você trabalha num lugar que você só pode ir no banheiro às vezes 2 vezes. Tem lugar que você pode ir toda hora. Né? O acesso também a isso, né? Isso. Então, Não, você vai condicionando. Eu fiz essa pergunta, Darcy, porque assim, antes das minhas gestações, Sim. parecia que eu controlava quando eu queria ir ao toalete. Uhum. Depois da gestação, isso já não é mais a minha vontade, eu tenho que ir. Então, e me parece que isso é um caso recorrente com mulheres que já tiveram gestações. Então, pelo visto, não. Uma disfunção dessa pode atingir qualquer mulher, em Sim. qualquer idade. Em qualquer idade, a gestação não é a causa, ela é um fator de risco. Por quê? Desde quando a gente nasce, temos aqui 2 músculos que ficam paralelo. Agora eu vou pedir pra você imaginar que eu te falei, né? Tá. Assoalho pélvico e Ah. o diafragma. Tá. O diafragma, ele é o responsável pela respiração, não é o pulmão. É o diafragma que se move e faz o pulmão expandir ou relaxar, né? Se comprimir. Tá. Então, os dois estão paralelos. Então, o assoalho pélvico para cima, aqui, o diafragma para cima, ele tem pulmão, caixa torácica e ele não vai muito para cima. Tá. O fone tá caindo. Tá. Pode colocar. Ah. Aí, na lateral, aqui atrás, nós temos a coluna, certo? As Tá. costas. E na frente, o abdômen. Certo. Se você tossir, Certo. se você espirrar, se você fizer força, a gente tosse, espirra, chora, grita e força desde bebê. Certo.
todo momento que tá espirrando, tossindo, ele está forçando o assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico está segurando todo mundo aqui, é vazado. Então, ele está segurando tudo aqui, então todo impacto. Já foi ao médico, ao ginecologista, e ele na avaliação falou assim, dá uma tossida pra mim ver? Uhum. Você- Uhum. Ele quer ver se o reflexo da musculatura de assoalho pélvico tá ok. Que aí é caso neural. Mas isso é uma avaliação clínica no olho que ele vê isso? No Ou tem Não, no toque. ah, Avaliação física. física? É toque, Ah, tá. aham. Ah, Então, ele tá lá dentro olhando, porque o médico, ele abre, ele pega o espéculo, abre pra, geralmente, colher o CCO, né? Aí ele vai e pede pra você, dá uma tossida pra mim ver. Ele quer ver a sua musculatura mexendo. Ok. tá. Mas ele não faz avaliação. Ele está vendo se a parte neurológica está ok. Porque reflexo, todo reflexo é neurológico. Tá, entendi. Entendeu? Tá. Sim. E aí tá. Então, a gestação, você tem um útero quase do tamanho da sua mão fechadinho, pequenininho, em torno de 50 gramas aqui dentro. Tá. Começa a ter aí tem o neném na Vai gestação. crescendo, E né? começa a crescer. Aí vem o neném que pesa 3 quilos. 24 horas por dia pesando naquele assoalho pélvico. É como se você pegasse uma 9 xuxinha meses, de né? cabelo durante... Na verdade, são 10, né? 40 semanas. Então, são Nossa. 10 meses. É. Que geralmente ganha Aham. no 9º mês, né? Antes de Aham. fechar as 40, certo? Então, é mesmo lugar 9 meses. Então, ele fica ali pesando. É a mesma coisa de você pegar uma xuxinha. Todo dia você pega a sua xuxinha, você prende e solta. Só que se você pegar a sua xuxinha e esticar ela, e manter ela esticada, na hora que você soltar, não vai dar uma afrouxada? Com Sim. certeza. É a mesma coisa. Segue a mesma ideia, vamos dizer assim. Uhum. Então, por isso que a gestação ela é um fator de risco para Mas pras não te disfunções. mas o corpo ele tem uma memória disso. Ele Né? cria uma Ele memória cria, muscular, né? porque Isso. contém Né? neurônios nos Porque músculos. você pega mulheres perfeitas que têm filho, que passam 2 semanas, né? Então, assim, algum condicionamento também antes, ela fez para que aquele corpo voltasse a ter aquela estética, né? Isso, também. Uhum. Aí, assim, você tem a fisioterapia pélvica na gestação. Antes de 32 semanas, você está trabalhando para o seu corpo se recuperar, para o corpo recuperar o quanto antes, certo? Antes das 32. Você está fortalecendo, você está trabalhando. Tudo. A partir de 32 semanas, a gente começa a treinar mesmo para o expulsivo. É difícil a gente conseguir ganho de força, então a gente começa a trabalhar mais alongamento, relaxamento da musculatura, para que esse neném consiga sair, já preparando para o evento parto. Após o parto, parou de sangrar, que tem o sangramento depois do parto, pode voltar para a fisioterapia pélvica. Entendi. Então, a gestação ela é um fator de risco, mas não que antes, então não vou ficar grávida ou vou ter só um filho para mim não ter disfunção. Não vai interferir. Às Não, vezes tem né? mulher que não tem filhos com um menino. Só uma pergunta, para gente finalizar esse assunto. Eu tendo o bebê com cesariana ou parto natural agora, pessoal, isso aí vai mudar ou não? Isso também é um mito? É um mito. É um mito. Aham. A saída do bebê é um momento, um detalhe. Isso não vai acontecer numa cesariana. Não, Entendeu? mas o fator de risco é a gestação, não é, É a a via de gestação. parto. Isso que é bacana. Ah, isso que é Elaine, bacana mas entender. no parto normal, você tem a laceração, ok, tem episiotomia, ok. Episiotomia já não pode mais fazer, é considerado violência obstétrica, é avaliado um contexto, Que é o então alargamento ali. Não, é um é corte. o corte, É o corte, isso. Isso. que não pode mais ser feito. É o pico que falava E o pique, antigamente. isso, exatamente. Hoje é só feito em caso de emergência obstétrica. Se o neném estiver parando e o médico precisa arrancar aquele neném dali, é feito para a mão do médico conseguir entrar, porque não interfere na saída do bebê. Já Tá. foi comprovado, entendeu? Tá. Uhum. Tá, mas aí, vamos lá. Quando uma gestante, ela fortalece o assoalho, você, pela sua prática, sua experiência, você vê notadamente a diferença de um parto para o outro? Toda a preparação. É. Às vezes, ela não consegue, ela recebe a informação, ou questão financeira, ela não consegue fazer a preparação antes de 32. Porque geralmente é de 2 a 3 vezes na semana. Nem todos os convênios têm. Agora tem convênio que tá 30 minutos por sessão. 30 minutos Que em função. momento que ela tem que começar a fazer esse exercício? Ideal. Ah, Descobriu que tá grávida. Antes de engravidar. Qualquer momento da vida ela pode ir. Mas vamos supor, ela não sabe e engravidei. Meu Deus, e agora? Pode procurar um fisioterapeuta pélvico. Com 12 semanas, o médico liberou, vai procurar um fisioterapeuta pélvico. Vai trabalhar desde aí. Seria lindo, maravilhoso. tá.
Tem mulheres que, e essa não é a realidade de todas, infelizmente. Nenhuma, né? Tem mulheres que vai conseguir com 32, com 36 semanas, chega desesperada, eu quero me preparar para o parto. Eu sempre, e aí eu vou sempre falar, por favor, da minha prática clínica, da forma que eu atendo. Então, a minha conduta pode ser diferente de outras condutas, tá? Certo. A minha conduta, eu sempre falo assim, antes você fazer 4 exercícios antes, 4 consultas antes do que não fazer nenhuma. 0, lógico. Então, Elaine, ainda adianta? Sempre vai adiantar. Porque na consulta eu vou te ensinar a respirar, eu vou falar pra você das fases do trabalho de parto, só de você não ficar gritando, desesperada, porque você está com medo, você está com dor, já ajuda muito. Isso é uma coisa bacana, né? Que eu ia até perguntar, porque eu acho que as perguntas vão surgindo assim. Aquilo que a gente vê muito em filme americano, do pai, da mãe, aqueles treinamentos que fazem trabalho de respiração, é mais ou menos a mesma coisa nesse caso? De um trabalho já com as falhas? Trabalho de doula, que ela tá falando, né? Também. Sim. Sim, muito uma isso das... em filme, né? Que é essa cultura, né? E outra coisa, o pai entra junto, né? Para dar um suporte ali naquele momento, né? Mas eu acho que o que é mais importante que destacar, Darcy, aqui, como ela disse, a disfunção, né? O aumento dessa disfunção, né? O prejuízo que ela vai ter por conta disso, tanto faz para se ela escolher um parto cesariano ou normal. A via de parto não interfere. Mas geralmente quem procura é quem está pensando no parto normal, né? Porque quem está na cesárea já fala, você vai ser cesárea. Eu nem vou atrás disso, por quê? Por favor. Entendeu? Porque eu imagino que quem mais te procura é aquela que já tá com a cabeça de fazer um parto normal, né? Sim. Tô tentando um parto normal. Em nome de Jesus vai conseguir. O que acontece? Só que a cirurgia, aí as pessoas não levam em conta que é uma cirurgia que você corta 7 camadas. Você vai cortar de fora a fora a sua musculatura de abdômen. Então, assim, eu vou fazer cesárea para não dar diástase. Nada a ver, diástase, que é a separação da musculatura do reto abdominal, do seu abdômen. Mais em cima, né? Exatamente, é lá em cima. O fator de risco é gestação. A via de parto que a gente estava comentando sobre laceração, episiotomia, é uma consequência que pode ocorrer ou não pode ocorrer. Só que na cesárea tem muito mais complicação, porque é uma cirurgia de grande porte, que pode dar aquele acúmulo de líquido, pode dar pus, pode ter dificuldade para cicatrizar. É uma cicatriz maior, de uns 10 centímetros, de 10 a 12 centímetros mais ou menos. Então, você tem uma cicatriz pequena que pode ocorrer aqui embaixo, uma cicatriz grande que você vai ter aqui em cima. Fora a recuperação, né? Que é completamente diferente. É totalmente diferente. Tá, mas vamos continuar nas disfunções. Sim. Salvo engano, você começou a mencionar a urinária. A urinária. Que mais? Existem outras disfunções além da urinária? Sim, aí temos a disfunção a sexual, a fecal, que tem mulheres que não conseguem ir ao banheiro todo dia. Não faz cocô. Você precisa fazer cocô de 1 a 2 vezes todos os dias. A mulher não, toda pessoa, né? Toda pessoa. É assoalho pélvico. Porque reto, o fundo do intestino grosso tá aqui, o reto tá aqui dentro. A gente cuida. E o intestino é um músculo, musculatura lisa. Útero é músculo, musculatura lisa. Músculo, o fisioterapeuta trata. Então, essas varicoses, essas hemorroidas, pode vir de uma falta de irrigação, de fortalecimento desse canal aí também? Falta de relaxamento. De relaxamento? Porque você faz força para fazer cocô. Mas para fazer cocô você não faz força, você tem que relaxar. Olha aí só, vem. como eu me achei... Então, a gente ensina você a fazer cocô. Agora eu acho que eu vou te apertar, assim, te abraçar. Vamos lá. Uma pergunta. Até o Igor, né, Júnior, teve aqui uns tempos atrás, que ele é especialista nesse assunto, mas ele tratou sobre uma outra abordagem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ele falou mais sobre a nutrição. Você está me dizendo o seguinte, que eu estou entendendo, Patrícia, se trabalhar essa musculatura, até essa questão né, intestinal e a expulsão do produto final disso, digamos assim, ela fica mais natural, que teria que ser pelo menos diária, uma vez ao dia, digamos assim. Tem pessoas... Eu não quero te colocar numa saia justa, mas eu te perguntaria o seguinte,
Tem muita gente que atribui a alimentação, por exemplo. É um excesso de um determinado Falta item de fibras, tipo isso. alimentar que ela está com Aham. dificuldade. Você acha que se tivesse uma fisioterapia, às vezes não precisaria mudar nada essa questão nutricional e... Hã? Não, eu acho que é complemento. Porque temos a musculatura esquelética, que é do nosso braço, onde a gente faz força. E temos a musculatura lisa, gastrointestinal, toda a nossa gastro e intestino. Aí nós temos o diafragma, que é músculo liso, coração e útero, Tá. certo? Então a gente dividiu ali o que é músculo liso. Qual que muda? A estrutura do músculo. A estrutura desse músculo, ele se comporta de forma diferente conforme a nutrição do seu corpo. Nosso corpo, nós vivemos por conta de nutrientes. Tá. Falta de ferro vai afetar a minha musculatura. Mas eu já tô falando de nutrição. Falta de cálcio vai Falta de afetar cálcio vai afetar até meus ossos. ossos. Mas eu tô falando de nutrição. Então, meu desempenho físico depende da minha alimentação. Eu não posso viver de luz, viver de água, entendeu? Certo. Então, aí as fibras. Aí a gente precisa avaliar um contexto. Tem uma paciente que ela vai ao banheiro uma vez na semana com medicação. E olha Certo. lá. Tá. Você precisa entender qual o contexto dela, como que tá a alimentação dela. Às vezes, ela só come fibra, excesso de fibra. Às vezes, ela tá equilibrada, tá ok. A alimentação dela tá ok, tá tudo muito... Eu vou falar assim, que tá tudo muito lindo, tá bonitinho. Nota 10. Nota 10. Tá. Só que você precisa ver como que ela era na infância. Sabe aquelas pessoas que não conseguem fazer cocô fora de casa? Que fica segurando o cocô? Aí eu só consigo fazer cocô na minha casa, eu vou viajar, ficar 3 dias fora, eu fico 3 dias sem fazer cocô. Aí, ok, então temos uma possibilidade. O histórico dessa pessoa, certo? A mesma coisa é o xixi, que você vai ver que a disfunção urinária e fecal é a mesma coisa, a gente só tá mudando de músculo e de local, tá? Então, o meu comportamento, quando eu era criança, era eu não ia, aí virou pra minha fase adulta. Eu não vou ao banheiro fora de casa, eu não faço cocô fora de casa, eu não consigo fazer xixi fora de casa, tudo isso. Então, você segura. Tudo que você segura, você retém. O bolo fecal, o seu intestino tá trabalhando. O bolo fecal tá ali sem sair, ele tá perdendo água, ele fica seco. Aí, para aí. Vamos abrir uma outra... Outra parêntese conversa. aqui. E aí? Como que o intestino funciona? Ele funciona em peristaltismo, então ele fica fazendo movimentos dentro da nossa barriga. Se você colocar o ouvido na barriga de uma criança, você vai escutar né? As bolhas lá. Nossa, também, né? A nossa também. Só que ele é por reflexo. O nosso corpo todo tem neurônios, tem a parte neural. E neural, ele funciona com reflexo, ele é reflexivo. Você não tá pedindo pra piscar. Se eu jogar alguma coisa aqui, você vai fechar o olho. É reflexo, entendeu? Então, isso vem do nosso neurônio, ok? Tá. Reflexo de queda. Você vai cair, você vai colocar a mão, porque é um reflexo. Tem testes que a gente faz com o idoso que você meio que tenta derrubar ele. Se ele não se proteger, ou a criança tá perdendo esse reflexo neural. Tá. O que é o reflexo? O cérebro manda um comando, atenção, você tem que fazer tal coisa. E ele tem que ter uma resposta. A resposta é, eu não vou no banheiro agora. Ele vai perdendo esse reflexo. Não adianta eu mandar ele no banheiro, ele não vai. O cocô, querer fazer cocô é um reflexo, certo? Sua mente tá, o colo tá cheio, precisa esvaziar. Só que você sempre não esvazia na hora que tem o reflexo. Elaine, mas às vezes é no meio do dia. Ok, é seu fisiológico, você precisa esvaziar. Só que é um detalhe que você consegue treinar, né? Às vezes a gente só faz cocô de manhã, todos os dias de manhã. Todos os dias à noite. E só quando tá meio que ruim do intestino que vai durante o dia. Mas aí, então você sabe como seu intestino funciona. Ele te manda um reflexo, um aviso, você precisa esvaziar, tá cheio. Só que você não esvazia. Você não escuta. Não escuta. Quando Tipo, você dá tempo, né? Quando você fala e não escuta, o que você faz? Você para de falar. Então ele começa a encher e não manda mais sinal que tá cheio. E a pessoa tem constipação. Como que o músculo vai saber que é pra ele esvaziar? Aí uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, que você não faz força para ele sair. Na verdade, você Aprendi relaxa agora. para ele se encolher. O músculo, bolo fecal, e aqui é o seu reto. Tá. O reto. Ele vai encolher e expulsar o cocô. Ele encolhe, como ele encolhe. Ele meio que abre, encolhe e expulsa o cocô. Mais ou menos assim. Então, aí você junta a fibra que você comeu. Como que tá a sua alimentação? Aí, o resto dela vira um bolo Você tá fecal. tomando água junto com a fibra, tudo isso também, né? Que Aham. funciona muito.
O seu intestino tá fazendo um movimento peristaltismo? Ok. Chegou lá na ponta. Como que tá na ponta? Você tá ouvindo? Ah, Elaine, o que eu faço? Você Primeiro. não abriu a porta, né? Exato. E ele Tá parou, às batendo vezes ele e parou quer de dar sair. sinal. Aí você chega pros seus 35, 40, 50 anos, ele para de dar sinal. Você não obedece, ele escuta, eu vou parar. Porque ele vai perdendo. Tudo que você estimula e você não tem retorno, você perde. Então, assim, É o trabalho assim de um músculo mesmo. Né? exatamente. Não, eu tô até aqui agora tentando isso. imaginar como que você entra numa sessão de fisioterapia, você precisa recuperar essa função. É o que eu tô fazendo. Você pega um músculo, eu imagino, mas ali eu, sinceramente, não tô conseguindo visualizar como é o trabalho. Aí, como a fisioterapia... Mas é a fisioterapia ou é o paciente que trabalha? Conjunto. Sempre vai ser conjunto. Porque você vai na fisio 1 hora no dia. E você tá levando isso todos os dias pra sua casa, o tempo todo com você. Então, eu vou te ensinar. Começa como? Vamos passar por uma avaliação? Como que é a avaliação da fisioterapia pélvica? É uma ida ao ginecologista de forma exploratória. Então, eu vou avaliar. Aqui tem músculo, aqui atrás vai ter, vamos supor que é uma mulher, tá? Vai ter a vulva e eu vou fazer uma avaliação. Vou ver primeiro como é que tá, aqui se tá rosadinho, coloração, tudo, e vou fazendo uma avaliação. Vou te explicando, dá licença, eu estou fazendo isso, e entro numa avaliação. Quando eu palpo embaixo, aqui está o reto. Tá. Quando eu palpo embaixo, eu vejo, eu consigo sentir se essa musculatura tá dura, tá tensa. Uai, você não tá conseguindo relaxar. Se não relaxa, você não faz cocô. Eu vou e libero. Quando você vai, tá tenso, torcicolo, o que o fisioterapeuta geralmente faz? O que você faz em casa por instinto? Você aperta? Não é instintivo você apertar? Eu vou começar a fazer massagem. Eu vou apertar. E eu vou liberar. Eu vou relaxar essa musculatura. E numa clínica de físio, você pode ficar relaxada que tem um banheiro bem reforçado. Às vezes a pessoa sai de lá ou para a sessão para ir ao banheiro, esvaziar o reto, porque conseguiu relaxar e volta e dá continuidade. Mas a avaliação aqui eu estou pegando, a parte do reto é aqui. Vaginal é aqui, a avaliação é vaginal. Vai trabalhar na parede ali. Isso, então eu tô passando, eu tô manipulando. É que elas lateral. não se comunicam, mas são próximas. Aí você consegue acessar. Isso, é parede com parede, tá? Então, mas aí você acessa... Acesso via vaginal da mulher, via vaginal e acesso toda a musculatura do reto. Inclusive o reto. Então eu consigo saber se você fez cocô, se você não fez, se tá duro. E muitas mulheres relatam dor, porque vai doer, tá tenso. Você tá... Músculo do trapézio, aqui no nosso ombro, fica tenso. Você tem um torcicolo do músculo do pescoço, fica duro, dói. Você vai manipular, dói. Só que eu preciso fazer a massagem para poder relaxar. Pronto, faço a massagem aqui, eu relaxo. Só que daí eu vou falar assim, olha, dona Ana, a senhora vai todos os dias... aí tenho alguns massageadores que posso passar para paciente para ela fazer em casa, para estimular. Quando ela perdeu, não tem reflexo, não tem estímulo, perdeu, a gente vai trabalhar para ela criar. Aí vem alguns choquinhos de assoalho pélvico que eu coloco na musculatura, que começa a liberar uns choquinhos para mim chamar para mim chamar estímulos ali pro local, certo? Despertar aquele músculo eu tô imaginando, ali, sabe o que eu tô isso. imaginando aqui? É igual a pessoa tem parada cardíaca, você tem que dar um choque pra Exato, reanimar, né? Exato. É uma reanimação Pronto. ali. É uma reanimação. Acorda, filho, você precisa acordar. Ele desistiu de você não desista dele. E aí? Daí você vai fazer todo o tratamento ali, pronto. Aí pra casa, Mas- continua a sua alimentação e você vai agora fazer cocô assim, assado. Você vai fazer cocô como? Primeiro sinal. Primeiro sinal, vamos ter uma dica pra gente fazer cocô. Vamos lá. Você vai sentar reto no vaso, sem celular de preferência. Isso eu não tô com vontade agora de fazer, ou eu já recebi uma mensagem. Você já recebeu o sinal. Isso, é isso que eu você quero saber. fazer isso. Ou você fica na ponta do pé pro seu joelho levantar, ganhar altura, ou você vai pisar num banquinho. Entendeu? Tá, certo, entendi. Aí, o nosso reto, ele não é tão reto assim. Ele é curvado. Ele é curvado. Quando eu inclino o meu corpo para frente, o meu tronco para frente, ele fica mais reto. Então, quando eu coloco os meus cotovelos no joelho, então meu joelho está elevado, porque ou eu estou na pontinha do pé, ou eu estou pisando no banquinho. Você fica quase numa posição fetal, né? De cócoras, quase de cócoras. Né? Tá. Aí você pode apoiar o seu cotovelo no joelho. Pronto, o seu reto está reto agora. Você respira
E relaxa, faz cocô. O você ficar fazendo força, esse ficar fazendo força, você expõe, vamos dizer assim, você força uma veinha, que é a hemorroida, que ela vai pra fora. Elaine, se sair, você faz o cocô, se lava, põe pra dentro. De novo. Aí o problema é quando estoura. Que daí sangra. Aí você vai no médico. Mas se todo tempo você me deu um exemplo de uma mulher Aham. Isso. e o homem. Porque Eu ia falar como da que você questão da hora que ela faz o toque, né? Ali. Como que Isso. você trabalha com Isso. homens? Eu não atendo homens. O meu público hoje é feminino, somente mulher. Mas por opção, né? Por Isso. opção. Uhum. Certo. Mas Mas temos... tem profissionais que atendem homens. Sim, sim. E profissionais muito bons. Inclusive, aqui em Cuiabá tem um que é... O marido e a esposa, os dois são fisioterapeutas. O homem mexe com os homens e a mulher trabalha com as mulheres. Certo. E o estímulo é pro lado de fora, né? Levanta aqui a parte da bolsa escrotal e faz o estímulo todo pro lado de fora. Inclusive, meninos, as mães que tem os meninos, os nenenzinhos que tá empachadinho, você faz massagem na barriga e você estimula ali no períneo, porque o homem também tem períneo. O períneo da mulher é entre canal vaginal e ânus, tem ali o espacinho, é o períneo da mulher. Do homem, levanta a bolsa escrotal, entre ânus é o períneo do homem. Você vê certinho a cicatriz, né? Que se junta. Faz a massagem ali na região do períneo masculino e estimulação ali também. É um pouquinho menos invasivo, que a mulher é mais efetivo. Uhum. Então, do homem vai ser um pouquinho mais diferente. Tem casos que do homem precisa colocar um balão via anal para tratamento. Mas aí depende do tratamento. Aí tem que ser avaliado. Isso. Mas só que como a musculatura do homem é mais forte, difícil você vai encontrar um homem que tem. Tipo assim, é mais difícil. A queixa maior de constipação é feminina. Aí, ó, tá vendo? Mas morfologicamente é diferente lá embaixo? Vou Anatomia? falar assim, isso, do homem. Nenhuma. Né? Não. A gente tem a estrutura óssea do homem, que é um pouquinho mais estreita e a mulher é um pouquinho maior. Somente. Só isso. Que isso vai... Elaine, o que isso vai diferenciar pra gente? Daqui 100 anos, que eles vão pesquisar pela gente, cavar nossas tumbas, eles vão falar assim, ó, isso aqui é uma estrutura óssea masculina, isso aqui é estrutura Porque óssea a gente feminina. vê na nossa cultura, sabe, materna, né, você vai pegar... Você lembra da sua avó com isso? Né? E a gente tem hoje as fraldas geriátricas que evoluíram muito, né? Então, hoje, entre eu comprar uma fralda e deixar um ente querido meu usando fralda, eu posso fazer com que essa pessoa se reabilite e abandone uma fralda, por exemplo? Dependendo do caso, sim. Consegue. Sim, se for. Por quê? Assoalho pélvico é músculo. Uhum. Se você não trabalha o músculo, o que você faz? Ele fica fraco. É igual a xuxinha de cabelo. Se você não cuidar bem, ela laceia rapidinho. Então, Você trabalha como? Com respiração? Como que é para você trabalhar essa musculatura? respiração é uma das formas, mas é terapia manual. É manual. Aham. Aí, vamos lá. Você perguntou qual que é a diferença, você comentou do pompoarismo. Isso. Vamos supor, se eu pedir pra você, faz uma contração no seu dedo. Você encolhe o seu dedo. Pronto. Você sabe? Aí eu vou falar pra você. Pega essa bolinha. Você vai pegar com as mãos. Aí eu vou falar pra você. Contrai seu assoalho pélvico. Algumas mulheres vai contrair. Bonitinho. Só que algumas vão empurrar, vão fazer força. Porque ela entende que o contrair é fazer força. Igual na fase do Expulsivo. cocô. Isso, exatamente. Geralmente, quem faz muita força é quem tem dificuldade pra fazer cocô. Vai empurrar. Então, Elaine, por que pompoarismo online é ruim? Porque aí a gente não sabe se a mulher tá fazendo força certa. E existem musculatura superficial e profunda. O pompoarismo, eu pego todas. Não adianta eu pegar só, vou fazer pompoarismo e não vou pra fisioterapia. Não adianta. Porque se a sua musculatura superficial está fraca, você vai ter disfunções sexual e urinária ao mesmo tempo. Você pode ter. Entendeu? E você tá trabalhando uma coisa ali nada a ver. Tipo, lá no fundo. Mas o que o pompoarismo trabalha? O pompoarismo, ele trabalha a coordenação motora. Vamos dizer a grosso modo assim. Tá. O seu músculo tem que estar ok. Tem que estar tudo ok. Aí agora eu vou trabalhar a coordenação motora fina. Sabe você escrever? É coordenação motora fina. É diferente de você pegar um lápis e eu preciso de força. Eu preciso de força e eu preciso de destreza. O pompoarismo, você vai pegar e vai conseguir fazer manobras com a musculatura de assoalho pélvico. Vamos dizer assim.
E a fisioterapia é reabilitação. Eu vou deixar o seu músculo ok para você fazer isso. Certo, então quer dizer o seguinte, se você estabelecer um passo a passo, primeiro você tem que organizar essa questão da sua musculatura para depois você ir para esses movimentos finos. Você estava mencionando sobre as disfunções, você veio descrevendo para nós a urinária, a fetal e tem mais uma que você mencionou. Fecal, a sexual. A sexual. Isso. São essas 3 que existem ou tem mais disfunções? Tem mais, mas essas são as principais. São então, as que mais... que mais te levam pacientes ao seu consultório. Isso. São essas. Uhum. E você poderia dar exemplos, então, da sexual? A sexual. Aí a sexual é dividida por dolorosa e não dolorosa. Essas são... Como que chega uma paciente para você no seu consultório? Primeiro de tudo é conhecimento. Ela precisa entender que ela precisa de um fisioterapeuta. Vamos descrever um mundo ideal? Já você que falou, né? No mundo ideal, a mulher começa a ter, na verdade, antes de ter relação sexual, ela vai num fisioterapeuta. Ela pode ir para ela saber como que funciona. Eu consigo saber se você está contraindo sem te avaliar fisicamente. Entendeu? Primeiro para orientação. Porque nem todas conseguem a orientação que precisa antes do casamento. Por exemplo, eu dou educação sexual antes do casamento. Eu explico a anatomia, o que funciona, o que o músculo tem que fazer, como que tem que ser, não pode doer. O que é o ímen? O ímen é onde a musculatura, que aqui é tudo tampado de músculo. Só que se você for ver a musculatura mesmo, ela tem o lado direito e o lado esquerdo, porque ela tem um orifício, que é o canal vaginal. Só que é a mesma musculatura que desce e dá a volta, certo? Ela tem como se fosse uma pelezinha, sabe? Uma pelezinha... Sabe quando você pega o frango, você tá cortando, tem aquela pelezinha? É a pelezinha. Pronto, que tampa ali o canal vaginal. Porque ela é outro músculo. Entende? Então, no ato sexual, pronto, rompeu. Rompeu o ímen. É isso. Só que, se a mulher não tem essa instrução, ela vai chegar, às vezes gera muita expectativa e a gente começa a entrar na disfunção sexual. Às vezes tem e não conhece, às vezes tem e não sabe que tem. Às vezes, nossa, doeu muito. Ai, é normal. Ai, será que é normal? Tem que acostumar, né? Isso, vai ter que acostumar. Vai passar, exatamente. Né? Às vezes não. Às vezes é uma disfunção. Às vezes esse assoalho pélvico dela tá muito duro. Daí a gente entra em 2 questões. A física e não seria cultural, mas mais pessoal. O que é virgindade? Né? Porque às vezes, Elaine, a minha filha... Só abrir um parênteses, porque daí puxa muita coisa. Cólica. Muitas mulheres têm cólica. Muitas adolescentes hoje estão tendo cólica. E estão recebendo o quê? Anticoncepcional para tratamento. Hormônios para tratar cólica. E o que é cólica? O útero, que é um músculo que está mexendo, ele precisa contrair para sair o sangue. Hoje a gente tem meninas de 11 anos, 10 anos que está menstruada. Só que é uma criança. E essa musculatura tá tensa, não tá preparado. Seria igual a cólica do bebê mesmo, recém-nascido, mais ou menos, a maturação do intestino. Isso, tá amadurecendo, perfeito. Eu preciso relaxar. Eu vou fazer uma avaliação de fisioterapia nela? Não, a criança. Só que vamos falar de uma menina de 17 anos, 18 anos, que é virgem, que vai casar virgem, bonitinha, só que ela tem muita cólica incapacitante, que ela não vai pra faculdade, ela não consegue trabalhar porque ela tem cólica. Aí eu pergunto, eu posso fazer? Porque, para mim, o conceito de virgindade pode ser um termo religioso, entendeu? E pode ser outro. Só que no médico, você não tá bem. É questão de saúde. Então, eu posso ali fazer uma manobra, que já eu quero chegar nesse ponto. Que surgiu manobras que a gente manuseia o ligamento próximo do útero que a gente está tirando. Dor de cólica, que é outra... disfunção, que é a disfunção dolorosa. Dor de cólica, dor de endometriose, ovário policístico. Mas aí estávamos lá na avaliação, que você perguntou como que faz essa avaliação, né? Certo. Então, aí a pessoa deita, a paciente chega, aí eu vou pedir para ela, olha, vou avaliar, vou te explicar como é que tá, e vou começar a avaliar a musculatura lá dentro. Então, eu vou ver o tônus, se esse músculo tá duro, se esse músculo tá flácido, dependendo da idade. A mulher nunca fez... É uma senhora que tá perdendo o xixi, às vezes nem tão senhora assim, uma jovem que tá perdendo urina. Engravidar ou não é fator de risco, tá? Porque às vezes engravidou e fez fisioterapia e tá bonitinha. E eu vou ver como que tá essa musculatura. Vou ver a uretra, que é um músculo liso, que da bexiga, o músculo liso, esqueci de citar a bexiga. Que é um músculo... Então eu vou ver e vou trabalhar. Tudo que tiver ali, que eu vou trabalhar? Vou falar assim, olha, dona Ana, faz uma contração pra mim. Aí ela vai contrair.
Dona Ana, a senhora tá empurrando o meu dedo. Eu preciso que a senhora tá... Aí eu mexo. Tá sentindo o meu dedo? Tô, Elaine, eu tô sentindo. Aí eu mexo. Tá sentindo o meu dedo? Tô sentindo. Eu preciso que a senhora puxa ele, leve ele lá pra cima. E começa. Às vezes eu falo da forma mais simples possível, pra que ela consiga entender. Aí ela vai, tenta fazer. Isso, dona Ana, a senhora conseguiu. Agora, todos os dias a senhora vai fazer assim. E se a dona Ana não é tão senhora assim, é uma jovem que viu que tem um pompoarismo, que tem uma aula de pompoarismo online. Eu não consigo te avaliar se a sua disfunção é aqui embaixo, se a disfunção é em cima, eu não sei como é que tá o músculo dela. Aí ela começa a fazer alguma coisa, aí essa bolinha, geralmente é bolinha, palitinho, que pra te dar um retorno visual, feedback, mexe, tô fazendo certo. E ela tá só piorando a situação. Aí daqui a pouco tá num fisioterapeuta. Então a fisioterapia, eu vou trabalhar e vou deixar os seus músculos ok. Se eu fizer o curso pra mim poder aplicar pompoarismo, eu já posso engatar em você. Eu falei assim, olha, a sua musculatura tá ótima, tá linda, como que eu falo? Tá muito linda, pronto. Você pode ou receber alta, ou você quer deixar ela forte, funcional, que é a mesma coisa de você ir pra uma academia. Uma coisa é, você está bem hoje? Você fez fisioterapia no braço. Reabilitou? Tá reabilitando. Pronto. E agora, você pensa em ir pra academia pra deixar ela forte? Pronto. O pompoarismo é isso. Eu vou deixar você forte, vou deixar lábio. Por quê? A fibra muscular é uma coisa puxando outra. O músculo, ele é o feixe e a fibra. O feixe é um ali, actina, miosina, que faz contração. Vários viram uma fibra muscular. Certo? Tá. Eu falo que são amiguinhos. Eu sempre falo de 10 em 10 para ser mais fácil, para imaginar. E tem um músculo, tem várias fibras musculares, várias fibras, certo? Se você pegar, cortar um músculo de boi, você vai ver certinho as bolinhas das fibras. Eu gosto de ver a pezinha da coxinha da galinha, que você vai, ele vai finalizando ali, dá pra você ver todas as terminações ali. Só que aí, se você cortar no meio, você vê um monte. Isso. Aí eu brinco assim que são tudo E soldadinho. ele retrai, automático. Isso. E eles são tudo soldadinho. E o músculo, ele trabalha assim. Ou ele trabalha tudo, ou ele contrai tudo, ou ele não contrai nada. Eles são muito unidos. Então, se você machucou o braço, você às vezes não conseguia mexer o braço, certo? Mas, Elaine, eu cortei um pedacinho, eu não tô mexendo nada. Porque, ou mexe tudo. Porque se você cortou um feixezinho ali daquela fibra, daquele feixe muscular, ele não vai mexer o restante. Vamos supor que tem 10, você lesionou umzinho assim do lado. Você vai imaginar, eu caí, eu quebrei um pedacinho de um osso. Aí colocou 2 pinos aqui, 60 dias. Gente, agora eu tô fechando a minha mão, mas eu não conseguia fazer isso. No dedo que não tem nada a ver. Nesses 3 dedos, ele não vinha, entendeu? Agora ele já tá aqui, ó. Mas eu tô falando só de 60 dias, eu não tô falando de 60 anos, Exato. de 30 anos, por exemplo, eu tenho 53 anos, né? Então você fica pensando, às vezes é uma vida que você nunca pensou naquilo. Exatamente. Né? Às vezes você tem um problema e que você não sabe que tem, que é uma coisa que vem disso aí que você tá explicando, entendeu? Às vezes eu lembro mesmo, a primeira vez que eu brinco, né? Mas eu tive um escape de xixi correndo. Aí eu vou focar a pergunta que eu quero fazer para ela, né? Se o impacto, alto impacto, piora ou melhora? Então, nunca foi falado para mim, eu já fiz fisioterapia, e nunca me foi falado que aquilo lá poderia piorar. Entendeu? Nunca me falaram a correlação da corrida com isso. Entendeu? Então, não entendi. Você quer dizer que a corrida piora? Piora. Tudo que é impacto piora. Lembra que eu falei que a de gente chorar? conversou um pouquinho antes. Lembra que eu falei que tudo que a gente faz, se você tossir, põe a mão no seu abdômen. Tosse. Não fez força? Sim. Você fez pequenas forças no seu assoalho pélvico. Imagina você correndo. Pum, 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 no seu assoalho pélvico. A musculatura tá aqui, tentando segurar todo mundo. Aí sua bexiga ficou cheia. Ui, no finalzinho da corrida. Na hora que você correu, entendeu? Às vezes é só uma. E isso é por quê? Imagina agora, aí, finalizando as disfunções. Rapidinho. Certo. Aí tem as disfunções dolorosa. Sexual, a gente divide em dolorosa e não dolorosa. A dolorosa, qualquer tipo de dor. Dor na relação sexual, no início, no final, no meio, durante. Tem mulheres que é fechadinho, não entra, nem consegue entrar. Elaine, agora? Às vezes, eu não sou sexualmente ativa, só que eu não consigo fazer o exame do Papa Nicolau, o CCO.
Não consigo porque dói, muda de posição. E tem, geralmente, quem faz no SUS, por enfermeiro que colhe o CCO, né? Às vezes fica de 4 apoio para colher. Aí a gente entra para diagnosticar isso. O que realmente é. Aí precisa avaliar o contexto, né? Histórico familiar, como foi a infância, tal. E é uma disfunção. A disfunção dolorosa. É que ela não é sexual porque ela não tá no ato do sexo, mas é a disfunção dolorosa. Então, a fisioterapia... Elaine, qual o tratamento? O tratamento de primeira linha. Ouro. Fisioterapia pélvica. Tá tenso. O que você quer dizer é o seguinte, nenhuma dor é normal. Não, nenhuma de forma... Ai, mas eu sempre senti quando eu fico em tal posição. Não é pra sentir. A musculatura, ela é maleável, ela é mole. É tudo músculo. Ah, mas e a estrutura óssea? Tá aqui ao redor. Não pega, mesmo se você pegar, eu estou pegando no meu osso e não tá doendo. Então, não pode doer. Dor de cólica. Não é pra doer. Não é normal sentir cólica. Mas eu tenho cólica incapacitante. Então, vai no fisioterapeuta que saiba trabalhar com dores pélvicas. Por quê? Deixa eu, antes de puxar uma polêmica aqui. Sim. Vamos falar da disfunção não dolorosa. Tá. Disfunção não dolorosa. A gente começa por uma escala de importância ou de gravidade. Início, desejo sexual. Elaine, eu não tenho desejo sexual nenhum. Minha libido tá lá no chão. Um tratamento conjunto, um psicólogo e o fisioterapeuta. O médico, vamos ver como que tá os hormônios. Os hormônios tá ok. Ah, tô fazendo tratamento psicológico. Nossa, mas tá tudo bem. E agora, às vezes, o físio encaminha pro psicólogo caso teve abuso, histórico pregresso, né? Antes. Encaminha pro neuro. Mas na físio, se eu não fortalecer minha musculatura, ela fica fraca, ela fica murchinha. Meu braço é fininho, diferente das mulheres que faz academia, que o braço é bombadão, que a fibra muscular é forte. Qualquer estímulo ela vai sentir, porque ela tem mais volume, é mais avantajado. Se eu fico sem fazer movimento, vai atrofiando. O clitóris, que é o principal músculo de sentir prazer e sentir desejo, ele atrofia, ele é um músculo. Se eu não forçar, ele atrofia. Aí tá. Tem desejo? Não tem. Primeira disfunção não dolorosa. Mas, quando você começa o ato, você empolga, consegue dar continuidade, né? Fica excitada? Não fico. Só vou. Vou porque tem que ir. Segunda disfunção, tem que ficar. Terceira disfunção, consegue chegar no topo, no ponto G, né? No orgasmo? Não, nunca cheguei. Aí a gente tem uma complicação um pouquinho maior, ok? Porque é muito importante isso. Para o nosso corpo, é uma liberação de hormônios do prazer, que interferem no cérebro, para você ter ideia. No humor da pessoa, no dia a dia da pessoa. A saúde pélvica, a saúde da musculatura pélvica traz qualidade de vida. Que qualidade de vida tem uma pessoa que tem relação por ter? Que fica perdendo urina, que tem que usar absorvente todo dia. Sabe? Que às vezes tem que usar fralda, porque perde muita quantidade de urina. E às vezes fica com cheiro. Enfim, muita coisa, sabe? E tem a não dolorosa. Temos... Ih, tô esquecendo de uma. Peraí que já eu lembro dela. Você falou de 5, mas vamos supor que a mulher... A primeira coisa... O primeiro lugar que ela não vai é numa fisioterapeuta pélvica. Ela vai para um médico. Esse médico, a primeira coisa que vai fazer nela é um exame laboratorial. E geralmente vai acusar, olha, sua testosterona está baixa, você pode aumentar um pouquinho e isso vai melhorar a sua vida em todos os sentidos. O que eu estou entendendo que você está querendo dizer é o seguinte, que você pode recuperar todo esse passo a passo sem a testosterona, só com os exercícios. Se o seu exame tiver o que inclusive o fisioterapeuta pode pedir o exame de testosterona. Todo profissional que tem graduação pode pedir exame. Um advogado quer pedir exame laboratorial? Posso pedir, posso chegar lá e pedir. Certo. Só que aí vai do convênio aceitar ou não, né? Quem tem plano de saúde. Mas no particular, você precisa de um pedido médico. Você tem um carimbo, que você tem uma graduação, você pode fazer um pedido, carimbar e lá. Sim. Você tem graduação, você pode. Então, a físio pede, a própria físio. Olha, aí eu preciso aumentar minha testosterona. Eu vou te encaminhar para o médico, porque ele precisa pedir isso aqui e dosar. Tá baixo? Agora eu vi que tá baixo. Não é meu papel.
Isso, porque é isso que eu ia entrar, para causar um pouquinho mais de. Porque você vai olhar, se chegar no seu paciente, depende da idade que ele chegar lá, às vezes você nem vai questionar a testosterona, né? Ou tipo, uma menina de 18, 20, 22 anos. Às vezes tem. Sério? Nessa Porque idade? é, E porque aí, se você chega uma mal. pessoa na minha idade, já é mais plausível, né? Tipo assim, olha, tá, uau. Mas você pega, às vezes, uma pessoa uma idade mais, tem uma dificuldade maior de falar assim, de pré-diagnosticar, né? Sem Sim. exame clínico, sem exame laboratorial. Sim, sim. É mais difícil, mas Uhum. pode ter. Porque a alimentação hoje tá uma beleza, né? É. Então, assim, tudo é nutriente. Tudo é nutriente. Então, assim, é um conjunto. Aí você foi ao médico. Aí o médico vai lá e te passa os exames e te passa a vitamina, né? Que você tava calculando. Aí não melhorou. E agora? Geralmente ele te encaminha para um psicólogo. Que é ok também. É coisa da sua cabeça. Isso. Porque Não pra gente falar de desejo, a gente tem que pensar. Você deseja aquilo que você pensa. A mulher tá tarefada o dia inteiro. Pensando em filho, casa, marido, roupa pra lavar, trabalho. São dois fatores. Então, agora, quando você tá namorando, no início do seu casamento, você fica pensando no seu marido, no namorado, né? Na pessoa, no companheiro, às vezes quando é homem também, né? Pensa no companheiro, aí você fica... Ai, antigamente eu tinha, hoje eu não tenho mais. Tá, mas você pensa? Possivelmente o psicólogo vai por essa linha, né? Como é que está o seu psicológico e o seu emocional. Porém, o fisioterapeuta é um profissional de entrada. Ele não necessita do encaminhamento médico para ir. Alguns planos de saúde determinam que, para liberar a fisioterapia para você fazer pelo plano, você precisa de um pedido médico. Mas, cada um no seu quadrado. O médico não consegue avaliar sua função muscular. Ele não é o serviço dele. Ele tem um montão de serviço que ele faz, mas ele não avalia seu músculo. Às vezes, para o plano de saúde, ele pode falar assim, fisioterapia pélvica para isso, isso, isso e isso. Só que ele está falando para o plano aceitar. Você vai chegar para mim com um pedido médico e, ok, só que o que vai valer para minha conduta é a minha avaliação. Eu preciso olhar para você, te avaliar e falar assim, olha, faz uma força aqui para mim. Aí você fez a força errada. Eu vou te ensinar a fazer a força certa. Faz a força certa. Fiz. A força a gente mede do grau 0, que é esboço nenhum, não tem esboço. Geralmente paciente que está em UTI, muito idosa, não tem mais consciência corporal. Tive um esbocinho assim, até 5. 5 você conseguiu contrair. Como que a musculatura profunda, que é mais aqui de dentro, ela é encaixada aqui em cima, ele puxa e levanta meu dedo, entendeu? Então, olha, sua contração tá ok. Sua força tá de 0 a 5, a sua força tá 4. Tá muito boa. Agora eu quero ver a sua capacidade de contrair e relaxar. Ele tem que fechar forte, eu vou falar. Aperta. Você tem que fechar forte e soltar rápido. Tem gente que contrai forte e demora para abrir. Aí a gente pega disfunção sexual, isso tem a ver com disfunção sexual e tem com disfunção urinária, que urinária tem vários tipos também. Estamos nas disfunções sexuais. Enquanto você lembra aí, por exemplo, o que o períneo tem a ver, essa cirurgia, com esse caso? Porque você não consegue mais resolver ele através de uma fisioterapia ou ele não tem nada a ver e é um caso clínico que tem que ter uma intervenção cirúrgica? O caso da cirurgia do períneo? Isso. Então, existe um outro negócio chamado prolapso de órgãos. O que é o prolapso? Quando os órgãos começam a sair do canal vaginal. Ele tá saindo. A mulher vai... Tipo uma hérnia. Não, ele tá saindo. Ele tá saindo. O útero tá saindo lá por baixo. O útero tá saindo. É a isso. bexiga tá saindo. Tá? Isso. Sai tudo. Às vezes a mulher senta pra fazer xixi, pra fazer cocô, e o órgão sai. Ela vai limpar, ela sente o órgão lá. Se colocar a mão, você sente. Você coloca pra dentro. Se caso sair, você enfia pra dentro de novo. Procura o médico. Não sabia disso. Aí, choquei, viu, Júnior? A cirurgia do períneo, o médico vai colocar uma tela nas musculaturas daqui, ó, da asa ilíaca, e vai segurar todo mundo. Tá? Então, só isso que, não é um caso que vai resolver com fisioterapia, então, resolve até onde? Até o órgão vir na cabeça. Se o órgão tá vindo na parede aqui, da parede pra dentro, o órgão abaixou.
tá baixo. Nossa, eu tô com a bexiga caída, tô com a bexiga baixa. Já Tá ouvi falar. saindo? Tá saindo do canal vaginal? Não, ainda tá lá dentro. Eu consigo recuperar com a físio, independente da idade. Eu consigo recuperar com a físio. Gente, Só que tem idoso que é muito idosinho. Minha avó, 80 anos. Aí você mede, né? Você vai colocar 80 anos na mesa de cirurgia ou você vai fazer uma fisioterapia? Cirurgia. existe até um caso mais de, Aham, né, eles levam pra isso. cirurgia. Uhum. Aí eu falei, mãe, faz Tá, físio. mas aí você me fez pensar Uhum. no seguinte, porque você tá falando aqui, aí a pessoa tá assistindo aqui, Isso. foi levantando a cabeça e fala, nossa, que legal, gostei disso. E fizemos Só uma que a salada, primeira né? coisa que você vai pensar é o seguinte, gente, para eu ter um resultado disso, a impressão que dá é que eu só vou ter um resultado daqui 2, 3 anos. Não? Não. Como que é a resposta? A gente fala assim que, pelo menos, a minha conduta, o paciente não é meu. Você chega pra mim provar que eu sou boa, tem que te dar alta um quanto antes. De 3 a 6 meses. Você tá, ó, mas você tem que fazer em casa, o exercício de casa. Para Eu sempre. Mas, Pra sempre. você ensina a conduta de como ele tem que... Você é uma personal por 6 meses. Exato. Eu te Eu ensino... vou te reabilitar Aham. e nas 2 últimas, 3... Mas você já vai aprendendo. E depois eu te passo. Volto daqui 1 ano pra gente ver como é que tá. Igual ginecologista. Marca o ginecologista, já marca o físio. Mas é um exercício que você tem que levar para toda a vida? Uhum. Como você ir pra academia. Certo. Pra não sentir mais dor nas Sim. costas. Gostei. Aí estamos na disfunção não dolorosa. Uhum. Desejo, excitação. Ô meu pai, agora me fugiu tudo. Tem desejo. Lubrificação. Faltou a Uhum. lubrificação. O ideal é que a mulher se lubrifique sozinha, sem precisar de lubrificante. Para isso acontecer, a gente precisa de uma preliminar, né? O homem tá lá trabalhando duro nisso para que isso aconteça. Porque igual ao homem que precisa de um tempo para se ficar pronto pro ato, a mulher também precisa. Só que a mulher é um pouquinho mais devagar, precisa conquistar um pouquinho mais, né? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí, então, o homem precisa trabalhar mais nisso, né? Então, homens procuram um fisioterapeuta para ensinar você a trabalhar bem nisso, né? Tem homem que não sabe também trabalhar. Aí, Ele mesmo ou a mulher dele? a mulher, por quê? O sexo, ele é instinto, ele é instintivo. Qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer ser faz. Se ele é sexuado, ele faz. Eu Entendeu? falo, ele é instinto. É para preservar a humanidade Pra e a manter, espécie. A sim, espécie. a espécie, ok. A espécie. Só Instintivo. que, por muito tempo, veio não é um tabu que diz, mas veio um conceito que o homem sentia prazer e a mulher era para reprodução. Já ouviu isso? Sim. Que a mulher era feita para reproduzir, ponto. Só Não, que isso não é, eu falo assim, mudou em alguns países, em muitos ainda continua e sendo muitos igual. ainda, exatamente. Muitos lugares, E, assim. inclusive, fazem em criança, Uhum. arranca o clitóris fora, para não sentir prazer, porque não é o papel dela sentir prazer, e sim. Aliás, tem um pra filme reprodução. excelente sobre isso. Ai, Muito depois bom. você indica. Que eu também tenho pra indicar de Muito. dor, que é muito, muito legal. Muito bom. Revoltante, mas é legal. Daí, que você tá falando da lubrificação. lubrificação. Então, o homem tem que trabalhar bem pra deixar a mulher excitada. Então, ela não tem desejo, mas ela excitou. A musculatura, ela incha, como a do homem, a mesma forma. Ela incha, fica grande e ela estimula uma glândula chamada glândula de Bartolin, que inclusive algumas mulheres têm bartolinite, que é a inflamação dessa glândula, ela cresce. Então, às vezes, vai tomar banho, sente uma bolinha, bem dolorido. Pronto. Bartolinite. Geralmente vai ser, você pode ir no médico e vai falar Bartolinite. E essa glândula, ela é responsável pela secreção inicial, deixar a mulher úmida, né? Eu não tô falando da secreção vaginal, tô falando na hora do relacionamento, tá? Aí, ela é responsável pela lubrificação inicial. E o útero, ele libera uma lubrificação mais grossa, espessa, esbranquiçada. Que essa muda durante o período do Não ciclo, essa, não? não é essa do ciclo. É a lubrificação mesmo do útero para relação. Porque na hora da sim. excitação, o canal vaginal, ele tá relaxado, um canal vaginal saudável. Ele relaxa, então ele aumenta de tamanho e o útero sobe para dar espaço para que o clitóris seja trabalhado ali. Porque o clitóris é um músculo grandão, né? Pequenininho pro lado de fora e grandão pro lado de dentro. Então, o útero, na hora que ele tá subindo, ele libera uma secreção que junta a secreção fininha de glândula de Bartolin com a secreção mais espessa do útero, dá uma lubrificação perfeita. A mulher precisa lubrificar. Elaine, eu sou seca. Meu Deus, já ouviu falar? A mulher é seca. Nossa, só vai com lubrificante. Não faz sem óleo de coco, pelo amor de Deus, tá? Lubrificante. Então, só vai com lubrificante. Alguns casos, ok.
mas o ideal é que a mulher lubrifique sozinha. Então, são essas disfunções. E isso Não com dolorosa. a fisioterapia resolve. Resolve, porque você trabalha a musculatura, você vai deixar essa musculatura forte. Ela forte, na hora do ato, ela incha, estimula a glândula de Bartholin, libera secreção. Pronto, resolvemos. Das dolorosas, a gente tem... Eu vou falar os nomes antigos que as pessoas mais conhecem. Vaginismo, vulvodínia, que são dores. Aí tem agora, né? Aí vem a polêmica. A fisioterapia descobriu-se uma nova linha de tratamento que ainda poucos profissionais no Brasil atendem, mas já tem profissional que atende, que está tratando cólicas menstrual. Vou pegar o gancho do que é lembra da virgindade? Minha filha tem muita cólica. Dependendo da idade, você conversa com os pais, conversa com ela, eu consigo tratar. Só que o tratamento, ele é interno. E aí? Você vai esperar casar? Vai esperar para tratar? Ou você já... Porque tem pessoas que desmaia, falta desmaiar de dor. Eu tinha Então, uma assim, sobrinha que era assim. Você vê qual que vai ser menos risco, vamos dizer. Mantém a dor até iniciar, ter uma vida sexual ativa, ou faz, porque é um procedimento médico, né? É saúde. E para mulheres que já têm a vida sexual ativa é mais tranquilo. Você faz uma manobra, que a gente chama manobra do ligamento largo, que geralmente o útero tem um ligamento grandão que recobre ele, vai até os ovários. Ele está tenso. É um ligamento, o ligamento está tenso. E a gente libera esse ligamento. E conforme foram fazendo esse estudo, essa pesquisa, porque se é ligamento, é músculo, fisioterapia pélvica atende, foi se resolvendo casos de endometriose. Aí que, assim, tá se tendo um alvoroço, vamos dizer assim, no meio da fisioterapia pélvica. Por quê? Porque endometriose não é músculo do endométrio fora do útero, que tá ciclando. Essa dor. Isso. Só que você concorda se algo grudou aqui e eu ficar passando a mão, vai sair? Mas ninguém sabe ao certo o que é. Eles fazem cirurgia, uma laparoscopia exploratória. Isso que eu ia falar, porque o doutor Marcelo, eu fiz um TCC do meu último curso de gestão, e eu fiz sobre a endometriose. Eu tive que estudar muito sobre endometriose, porque a maioria dela não é dentro do útero. Porque a endometriose, ela é lá, é uterina, né? Então tem muitas mulheres que têm endometriose externa. Ela tá até, às vezes, fazendo aderência com o intestino. Sim. E é muito doida. É uma doença, assim, que pouquíssimos conhecem ainda, né? Então a gente teve que trabalhar tanto com os médicos, para explicar para os médicos como explicar para a paciente. Porque não existe uma causa. É muito, 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 assim, como diz o Lamarck, é só na imagem. E é uma pessoa que tenha um conhecimento. E hoje ele é especialista nisso aqui, né, no Mato Grosso, só com isso aí. Aí, eu vou puxar a sua pergunta de tratamento. Quanto tempo de tratamento? Se eu tô fortalecendo o seu músculo, é uma coisa, ok? De 3 a 6 meses, você sabe fortalecer, te passa exercício para casa, eu volto daqui 1 ano pra gente continuar se vendo, né? Pra mim saber como é que tá a sua musculatura. Só que se é um tratamento de dor, eu resolvo em 4 dias, 4, 5 dias. Porque sua musculatura tá tensa. Eu vou liberar. Daqui 6 meses você volta. Deixa eu ver como é que tá. Ou se você tiver queixa. Mas isso não vai ter recorrência no próximo ciclo? Não é pra ter. Não é pra ter. Aí tem uma revista de fisioterapia pélvica, que é Revista de Fisioterapia Pélvica Brasileira, você pode colocar assim no Google, você acha? Tem uns estudos lá que fizeram mais de 100 mulheres com dor de endometriose e não voltaram. Tá. E assim, volta depois de... Agora, você teria um curso de home care, por exemplo, um companheiro fazer isso? Ou é só você mesmo que consegue? É só o profissional. Só porque profissional. Ele é mais profundo. Não, é porque a gente precisa entender, né? Ele é mais profundo, né? Então, pra você ter ideia, eu tô indo me especializar ano que vem pra essa parte. Então, eu fiz a faculdade, fiz cursos cursos pra mim especializar na área da fisioterapia pélvica, só que tem um curso específico que vai trabalhar disso, que é esse um curso que eu tô indo fazer ano que vem. E aí, vamos lá. Mulheres que têm endometriose, que é o tecido endometrial fora do endométrio, lá pro intestino, tudo, tá fazendo essa manobra. Porque essa manobra, ela foi feita foi criada, vamos ver, mas tá constando que essa musculatura tá tensa, que esse ligamento tá tenso. Vamos liberar?
Opa, liberou o ligamento e essa paciente parou de ter dor de cólica, ela tinha. Uai, mas essa paciente aqui também tinha endometriose e melhorou. E foi se descobrindo. Mas, gente, essa aqui tinha endometriose e não podia engravidar, porque é uma das fatores. consequências. É não engravidar e tá engravidando. Aí o povo tá ficando doido. Não, porque fisioterapia não trabalha isso. Mas eu tô fazendo e tá te dando resultado. E aí? O que você me fala? Contra provas no argumento. Aí tem a pessoa que tem ovário policístico e está engravidando, porque o ovário tem óvulos, são bolinhas, certo? Óvulos vem de ovo, bolinhas, do grego. Aprendi isso. E a gente está liberando esse ligamento, ele vai no ovário, até no ovário. E a gente está liberando e está relaxando esse ovário e está liberando 2 óvulos por vez. Aí tem galera engravidando de gêmeos. Olha só. Então você pega um diagnóstico de esterilidade e trata com a fisioterapia. Esse vai dar. Tá, agora, o que a gente poderia dizer para a pessoa que tá lá, fala assim, poxa, mas o que eu posso fazer para evitar isso? Evitar o quê? Ter esse, por exemplo, esse endurecimento, o quê? Eu vou falar assim, eu tenho muita cistite. Cara, eu cheguei no médico uma vez, desde que eu tive neném. Nunca tinha. Eu tive filho e começou. Até hoje não teve cura. Já fui para centro cirúrgico, já fiz tudo que tem exame que você imaginar. Não existe. Onde? Cistite de repetição. Aí um dia eu fui no médico novo, me indicaram, tal. Aí ele peguei um avião, fui em São Paulo, agendei, tal. Aí no último item ele chegou, ele tá fazendo assim. Não, já passei por isso, Aí ele falou, e o estresse? Ele virou pra minha cara e falou assim, e o estresse, dona Darcy, como é que tá o estresse? Eu falei, doutor, o estresse de uma vida, de uma mãe, de 2 filhos, casada, com uma empresa, uma casa, você tá entendendo? Então, assim, chegou à conclusão que as minhas cistites de repetições, ela vinha de fundo emocional, tipo assim, de estresse. Eu fiquei muito tempo, não existe isso, não existe. Aí um dia eu fui para uma licitação pública, bem maravilhosa, plena, achei que tinha ganhado, que nossa campanha é maravilhosa. Chegou lá, nós perdemos, e perdemos assim, feio. Gente, eu fui me deprimindo. Acho que passou umas 4 horas, eu tive que ir para o hospital, porque eu já estava com cistite. Eu cheguei, sentei ali, passei o dia sentar. Aí eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar nessa coisa do fundo emocional, sabe, das coisas que você vai jogando para dentro do corpo, né? Eu falo, não é só comida que a gente joga, né? A gente joga conteúdo. Resposta. Isso né? É só a resposta física ao abalo emocional. Tal, isso pode às vezes não joga, falta, né? Isso, eu falo que joga para dentro, né? Então, pode ter também um fundo emocional em tudo isso. Principalmente eu falo da mulher, né? Porque a gente é mais visceral que homem, né? As nossas dores são maiores que homem. Eu falo assim, homem não tem cólica, homem não tem dor de parto. Aí eu falo assim, você quer ver homem, deixa ele ter problema de rim, né? E graças a Deus parece que eles têm mais problema de rim do que a gente. A gente toma mais água. Mas é a única dor que paralisa o homem, né? Sim, então eu queria saber isso. Sei lá, tipo assim, se você cuidar também um pouquinho do espírito, será que pode melhorar isso? Super. O nível de... Você respondeu. Elaine, o que faz pra melhorar? Qual que é o seu nível de estresse? Tá namorando, chegando lá no orgasmo, liberando o hormônio do prazer, a importância. Mas por que é importante? Pra isso, gente. Tá fazendo atividade física, porque o hormônio do prazer é liberado. As duas, né? Ou namorando ou fazendo atividade física. Tem gente que faz muita atividade física. Mas assim, às vezes eu mesmo assim, eu falo, mesmo que você não tá namorando e não tá, mas sua vida tá boa. Você tá entendendo? E não é preciso ter. Você pegou, né, Júlia? Você pegou aqui o olhar dela? Às vezes não precisa de nada disso, né? Então eu penso assim, às vezes a plenitude não tá em algumas coisas, mas eu gostei muito, achei bacana. Eu acho que é um conjunto, é um equilíbrio sempre, né? Sim. Mas porque assumir que a gente precisa ter um companheiro. Não, mas mas assim, Darcy, esse equilíbrio, eu acho que ele é a base de tudo, né? Mas uma coisa que, de toda a nossa conversa aqui, Elaine, você viu, uma hora passou rapidinho. A gente achou que nós não tínhamos assunto. Não tinha assunto. Mas assim, o que me marcou muito foi a palavra dor. Você dizer para nós que dor não é normal. Não é normal. Qualquer dor, né? Seja ela nas suas diversas disfunções, ocorreu a dor, opa, o que está acontecendo? Né? E fazer essa análise ampla, né, Darcy, como você mencionou, porque
Às vezes você faz um tratamento, procura o profissional, mas se sua cabeça não estiver legal também, talvez você consiga naquele momento aliviar aquela tensão, aquela dor por quê? Porque você tem um profissional que sabe que está fazendo aquilo, mas não resolve por completo, né? Porque no fundo é uma busca desse equilíbrio geral que você precisa ter, né? Sim. E só para mim poder fechar esse de dor, para você falar assim, Elaine, mas eu nunca vi ninguém. Lembra que eu vou fazer o curso ano que vem, né? Então, por enquanto, temos bastante estudo. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês colocar na descrição do vídeo a revista, que daí as pessoas vão lá ler, tá? Até incontinência, infecção urinária por repetição, se trata com fisioterapia. Tá tenso? Tá, a musculatura tá... Aí eu já fico, gente, como que tá a musculatura dela? Quero avaliar. Tá toda tensa. Candidíase por repetição. Que, não é candidíase não bacteriana. Infecção urinária não bacteriana. Já ouviu falar? Às vezes é tenso. A uretra tá tensa. O músculo da uretra, que é o caninho, tá tenso, tá duro. Na hora que você faz xixi, arde. Tá duro, tem algo passando, raspando ali, xixi ácido. Gente, libera toda a uretra ali, desde cima. Pronto. 4 dias, tá lindo. 4 dias consecutivos, né? Que daí você dá o espaço, vê se no outro mês voltou dor ou não, vai namorar, vê se tudo ok, mas geralmente é de 4 a 5 dias consecutivos, dependendo do caso, 7 dias e acabou. Já é pra resolver o problema. A gente sempre fala assim, né? Termina aqui, a gente fala, a gente vai pra consulta, né? A gente nunca vai, né? Não, a hora que o doutor Igor veio aqui, nós duas falamos, nós estamos na segunda-feira no seu consultório. Eu pensei em trazer uma luva e um gel, que daí não tinha como estar. Não, a gente pode deixar, a gente vai lá pessoalmente. Mas assim, olha, olha que coisa boa. Eu, ao longo de toda a minha vida, nunca tinha parado para pensar que um trabalho de um fisioterapeuta poderia atender isso. E eu acredito que não só eu, a grande maioria não sabe, né? Então, eu quero muito te agradecer, Elaine, porque você, com essa entrevista, com essa sua generosidade de nos dar a sua entrevista, quantas pessoas que nesse momento, né, Darcy, podem estar passando por essas dores, por essas crises, né? E estão se enchendo de remédios, principalmente, de cirurgias, né? Às vezes desnecessárias, né? Essa cirurgia que ela falou aí, que eu vejo que virou modismo aí, ela falando isso aí, eu falei, meu Deus do céu. A gente não falou no podcast. Foi antes. Foi a cirurgia de redução dos pequenos lábios. Tem um nome, como é que chama? Isso. Tem um nome. Isso, como? Nome? Linfoplastia. Isso. Linfoplastia. Isso. Posso mostrar? Claro. Ela falou aqui, essa aqui é uma vulva, pra quem não conhece, já passamos de uma hora, né? Já, mas vamos finalizar. Essa aqui é uma vulva, o clitóris, que poucas pessoas conhecem, tem que lavar aqui, tá, gente? Eu sempre brinco, dá um oizinho, lava aqui em cima. Aqui tá simbolizando a uretra, e aqui canal vaginal, períneo e o ânus. Tá. E aqui é os pequenos lábios, que geralmente eles são grandes. E foi colocado na mulher que, assim, tem que ser os dois iguais. Porque os pequenos lábios não pode sair. Porque é feio ficar assim pra fora. Só que ele está coladinho com o clitóris, que é deste tamanho. E o clitóris, quando ele fica excitado, que a mulher fala assim, eu não fico excitada. Ok, mas por quê? Aí você ainda vai arrancar um pedaço pra fazer a cirurgia. Porque não tem como separar o clitóris. Tem que ser bonito, não tem que ser eficaz, né? Que aí não tem como separar o clitóris do pequeno. Mas não pega. Tá. Que não pega. Então tem a cirurgia. Aí faz a cirurgia por estética. Então você acaba que faz a cirurgia desnecessária. Outra que tá sendo muito comum, infelizmente. Não vejo aqui é perigosa, pelo jeito, não, né? Mas você sabe me dizer qual que é o resultado prático de perda? Assim, você perde não só a sensibilidade. A sensibilidade? Não, na verdade ela é feita por laser, né? É rapidinho, no consultório mesmo faz. Laser cortou, cauteriza, acabou. Só mas que ela falou pega... que essa parte aqui, ó, que é perigosa, né? Não. É porque o clitóris ele vem aqui atrás. A cirurgia é aqui. É nos pequenos lábios. A cirurgia é aqui, porque às vezes um é grandão, o outro é menor, e fica não sei das quantas, e criou-se que tem que ser bonitinho. E não tem que ser bonitinho. Ele tem que ser seu. Você tem que gostar do que você tem. Não, mas é que você falou que tem alguma cirurgia que pode vir a deixar isso aí sem uma função. Por exemplo, o PIC. Porque ele corta nervos. Os nervos vêm daqui, ó, vem da pelve. Ele tá assim. Aqui
e ele, lógico que não são parzinho, né? Mas ele estaria aqui dentro. Então, ele vai cortar aqui embaixo, né? Então, ele vai cortar um pique na hora do parto ali do vucu-vucu, corta aqui. Então, você não sabe o certo não tá cortando. Pode cortar nervo. A mulher pode perder a sensibilidade toda. Ou pode ter dor pro resto da vida, porque tá mexendo com o nervo. Então, por isso que o pique já não é mais considerado rotineiro. É verdade. Eu lembro que quando meu filho resolveu colocar um piercing na orelha, e eu sempre trabalhei com um cara que prestei serviço para um médico, ele chama na área de dor. E ele sempre ele falava assim, o que mais tem no meu consultório é adolescente com enxaqueca. Aí eu falava, mas por que? Ele falou assim, porque coloca os piercing e não sabe aonde, os caras que furam não sabem onde furam nas terminações nervosas da orelha. E depende de onde coloca, ele tem enxaqueca pro resto da vida. Ele não vai ter cura, porque ele mexeu, não colocou, não furou, perfurou num local que a pessoa vai desencadear dor e não tem como fazer. Aí tem os fazer bloqueadores, né, no caso, né? Você bloqueia. A tendência é mais que ou é menos parar de isso. sentir dor. É a mesma coisa. Quantas vezes disfunção sexual é tratada em consultório com toxina botulínica, com botox? A mulher sente dor na relação, o médico vai lá e põe botox. Só que ela não sente nem prazer, nem mais nada. Paralisou tudo. Mas não sente dor. Mas é muita Mas não coisa, sente- né? A Mas você gente não sente poderia ficar aqui prazer, uma né? semana falando de tanta coisa que eu tô descobrindo hoje aqui. Ó, eu só queria, se eu puder, pra gente poder finalizar, só pra mim passar um dado. Duas coisas, na verdade. Primeira, tem uma paciente, que é amiga pessoal, que ela tinha dor de cólica incapacitante, que a gente diz, de não ir trabalhar, desde a adolescência, não ia pra escola, faculdade, serviço, já sabe que ela tá com dor, o chefe sabe o ciclo menstrual dela, porque se estiver com dor não vai trabalhar. De ir para o hospital. E eu fiz, sem ter feito o curso, só lendo os artigos. Fiz a manobra, que é dita, né, para dor, que tem muita gente que fala assim, mas essa manobra nada a ver, então vai lá e faz. Se não tiver. Essa que tá dentro da físio, sabe? E essa eu falei, vou tirar a prova dela, vamos ver se vai funcionar mesmo. E eu não sei fazer, não fiz o curso. Fiz nela. Tem 6 meses. Ela não sente dor. Olha que maravilha. Então, assim, não tem como. Vamos ver. Então, assim, a fisioterapia, ela trabalha. E não, a fisioterapia pélvica, para trazer laser e trazer choquinho e trazer coisa, são casos específicos. Em sua normalidade, dor e fortalecimento é manual. É técnicas manuais. E para mim finalizar, para você ter a ideia da importância, eu fiz uma pesquisa, como que eu digo? Informal, né? Pelo Google Forms mesmo, só que sem identificação. Então, qualquer um pode responder essa pesquisa. E hoje não, quando estava em torno de 100 mulheres, né? Que tinha 98 mulheres que tinham respondido, para você ter ideia. De 100, em torno de 17 fala que a vida sexual é ok. 1,7%. A vida sexual é ok. E uma coisa que chama muita atenção, questão daí eu já puxo um pouco mais para a parte educacional, de violência, dos cuidados, tanto para as mães cuidarem das filhas com informação, é que hoje as crianças antigas hoje são adultas, talvez não receberam educação sexual, e em torno de 37% das mulheres. Do meu contexto ali, que eu falei assim, manda para sua amiga, manda no grupo do seu condomínio. 37% das mulheres sofreram violência sexual. Violência sexual. Então, assim, algo relacionado com a musculatura de assoalho pélvico. Isso, ele reflete de forma diretamente na vida da pessoa. Então, na qualidade de vida dela. Exato. Então, assim, ou ela se fecha, tanto para a relação conjugal depois, ou ela vai ter isso como um trauma, aí ela vai evitar, não quero casar, não quero ter relacionamento, não quero ter isso, não quero ter aquilo, sabe? Então, assim, é muito importante, eu faço esse trabalho, acho que tanto como fisioterapeuta, como mãe, eu acho importante a gente fazer esse trabalho, eu faço esse trabalho de educação, então falar isso dentro das igrejas para tirar de tabu. Eu vou para as empresas, reúno com as mulheres, eu falo assim, gente, se os chefes souberem o quanto investir na saúde da mulher é importante para ela desenvolver um bom trabalho dentro da empresa, ela vai ficar mais feliz, vai desenvolver melhor, vai trabalhar mais feliz. Então, eu consegui, através de uma parceira, ir para algumas empresas, fazer algumas educação, mostrar, não tinha muito tempo, então eu falei assim, isso aí, igual aqui, isso aqui não é normal. Fugiu disso aqui, dessa normalidade,
procura um fisioterapeuta, procura um médico. Mas pode ir direto para um físio. Aí, quem tem plano de saúde, pode ir pelo plano. Quem tem condições, vai no particular, porque vai ver que é outro... Infelizmente, é outro nível de atendimento, mas porque a gente consegue ter mais recurso para isso. E, Elaine, eu não tenho condição. Conheço minha vizinha. Não tem condição, tem... Um exemplo. Alguns filhos já... E ela precisava de uma fisioterapia pélvica, ela tá precisando. Vai para as faculdades. Univag, Unic, faculdade que tenha ambulatório, tem fisioterapia gratuita. Dentro do meu Isso estágio, é bacana. dentro do meu estágio da fisioterapia, eu falava para Deus assim, ai Deus, eu não queria gestante. Mas deixa eu fazer essa pergunta. Como é que funciona? Ela entra na universidade ou ela tem um encaminhamento? Como que ela busca essa ajuda? Ela pode ir no ambulatório, no próprio ambulatório da faculdade, e perguntar, assim, tá tendo vaga para fisioterapia? Aí vão falar que tem, que não tem. A pélvica é bom, porque lembra que ela recupera rápido? Sempre tem, sempre tem. Principalmente para gestante. Dura no máximo 9 meses de atendimento, né? Próxima. Então sempre tem atendimento. Aí eu sempre indico, gente, o que você precisa? Eu falo que a paciente não é minha, né? Mas, graças a Deus, o Senhor sempre honra. O que você precisa? Elaine, eu quero alguém particular, perto da minha casa, porque eu não consigo perto do meu serviço. Quem eu conheço é esse. Elaine, eu não posso ir com você. Tudo bem, mas trate. Só trata. Elaine, eu não tenho condições. Você consegue pegar, sei lá, ônibus? Você consegue ir para a faculdade? Vai na Univag, é muito bom. Passei por lá. No meu estágio, eu consegui. Eu falei assim, eu não quero. Só tinha gestante. E pessoas com dor não procuram. E tem muita gente com dor e não tem condição. E não procura, sabe? E às vezes não sabe. E eu falei assim, eu não quero gestante. Eu quero um desafio. E fui atrás de boca a boca. Você conhece alguém que sente dor? Você conhece? Eu atendi uma menina que ela, 32 anos, tinha 8 anos que estava casada e ela não tinha a vida sexual dela ativa com o marido dela porque ela tinha dor. E os dois se separaram, não sei como ainda. E atendi ela no estágio da faculdade, 3 vezes na semana, que esse intensivo é nesses cursos de aperfeiçoamento que eu já fiz. Então, a menina com 2 meses saiu sem dor, 0 dor. E é um sofrimento duplo, né? A pessoa às vezes pensa assim, a mulher só sofre. Eu acho que o companheiro também deve sofrer muito, tendo uma situação de ver a pessoa que ele ama, que tá ali, e você não conseguir resolver aquela situação, sabendo que você não pode resolver aquilo, né? Então, e até convencer a pessoa a procurar um médico, porque a hora que você fala assim, o problema não é comigo, é com você. Então, tipo assim, essa situação de falar isso, o problema é com você, deve ser um negócio difícil no casamento. Então, e eu acho, então, assim, acho que talvez fizesse a pesquisa ao contrário, né, a gente ia também saber quantos homens, né, são, de repente, também não têm uma vida, né, feliz, ou vamos dizer assim, do jeito que imaginavam que seria, né. Bacana também. É porque afeta diretamente ele, né? Eu vou fazer uma Sim, campanha, quando eu montar meu consultório, eu acho que eu, como publicitária, talvez eu nem ia conversar com elas, eu ia conversar com eles. Falar com mas às eles, vezes entendeu? ela não fala também, pra não desagradar ele. Então acho que tem que ser um trabalho conjunto. Sim. Mas eu vou montar uma campanha Mas sim. que a vida sexual feminina é de total importância do marido, gente. O homem tem que saber. Porque às vezes deixa o homem de fora. Mas o homem é casado. Mas ele deixa, é normal. Minha esposa, o homem do ar-condicionado foi lá em casa. Aí eu estudando, eu trabalhando. Você tá estudando, você tá trabalhando ali. Aí começa, trabalhando o quê? Sou fisioterapeuta pélvica. Nossa, que legal, minha esposa fez na gestação. Aí começa. Mas você trabalha só com a gestante? Não, trabalho com dores também e tal. Sério, mas a minha esposa tem isso. Aí eu já fico pensando, meu Deus, deixa... Como é que ele vai chegar pra esposa? É no Uber. Como é que a pessoa vai chegar? Oi, amor, então, vou te indicar uma fisioterapeuta pélvica, porque você tem... Aí eu fico imaginando, como é que a esposa deve imaginar? O que ele tava conversando? Onde que ele aprendeu isso? Aí eu Com fico quem assim, que ele aprendeu olha, isso? não é normal? Pede pra ela me ligar, só fala assim, olha, eu ouvi a menina, a Fisa falar que não é normal, pra não dar muita conversa, sabe? Mas é isso. Mas era que a gente nem falou da disfunção masculina, né? Pois A gente é. vai fazer outro programa. Mas aí o Alberto vem, vamos fazer a parte 2. Tá combinado para fazer a parte masculina, né? Então tá, Elaine, queria te agradecer muitíssimo sua generosidade de nos conceder essa entrevista. Espero que ela ajude muito a quem, né, quem estiver ouvindo. E depois você pode deixar os seus contatos, nós vamos veicular seus contatos também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Foi muito bom, porque foi para
Mas eu tô tão nervosa, acho que tô mais nervosa que a nossa convidada, né? E assim, eu gostei muito, a fluidez do conteúdo foi muito boa. Você é muito didática, muito Obrigada. fofa. Eu acho que tem tudo para ter uma carreira brilhante, sabe? Então, assim, parabéns, tá? Agora a palavra é com você aí para E o Levantando Aqui, a né? Capivara vai estar sempre aberto isso. para ouvir você, suas novidades, depois que você fizer essa especialização, nos trazer essas novidades aqui, tá bem? Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, trazer esse conhecimento, que importância. Eu acompanho vocês, mesmo antes do Johnson, sou amiga pessoal do Júnior, então, desde quando ele falou assim, ó, o podcast, então desde lá no início, vocês vão ver lá minha curtida, eu gosto de comentar, volta e meia, eu não comento em todos, porque eu falo assim, nossa, que neurótica, né? Não tava fazendo nada. Aí eu não comento um sim ou não, né, pra dar um espaço. Dá uma desfalsada. É, e agradeço muito a oportunidade. É muito importante, eu falo assim, brincando leve, porque eu trabalho com a intimidade da pessoa. Eu trabalho, às vezes, com a vergonha da pessoa. Trabalho com trauma. E por muito tempo eu falava assim, Deus, mas eu trabalhar, meu Deus, que... né? E não, nas consultas, quando eu tinha um consultório, a gente gargalha muito. Eu dou muita risada, assim. Eu deixo mais leve porque é constrangedor. Sim. Elaine, não é. É pra você e é pra mim, que tô vendo todo dia uma trabalhando ali, sabe? É muito constrangedor. E se eu não deixar isso leve, você não volta. Aí você não trata, aí você não melhora. E eu não consegui fazer a diferença. Eu não consegui. Objetivo Exatamente. que é restaurar a saúde, às vezes não só dela, como do casal, né? Sim, de uma família. Gente, restaurar E uma a família. família. Exatamente. Muito bem falado. Então, assim, além de trazer qualidade de vida, restaurar a família. Mulheres que não estão conseguindo, a pessoa, consegui. Por coincidência, vamos jogar na coincidência? Por coincidência, eu consegui engravidar depois que eu fiz tal manobra e melhorou a dor da minha endometriose. E Uma mulher engravidei, que às vezes pronto, jamais gente. imaginou que pudesse conceber uma criança, né? Exatamente. Maravilha, né? Então, assim, agradeço muito a oportunidade e, mais uma vez, me coloco à disposição. Quando vocês precisarem, e tem muita coisa. Eu acho que a gente não conseguiu fechar todas as linhas que a gente jogou aqui. Então, vai ter perguntas. Não se preocupe. Não, mas a gente vai deixar, O né? Levantando a Capivara fazerem as perguntas para você, aí você responde lá para nós. Depois a gente vai revisar e vai falar assim, Faz. nossa, mas não respondeu, só começou a falar e não termina. Não, Mas foi a gente- estratégico, a né? gente- É, porque o Levantando a Capivara está no seu primeiro ano e, pela graça de Deus, ele vai perdurar. Nós vamos ter Amém. muitas oportunidades Vai aqui sim. ainda de sentar e conversar mais vezes. A gente já trouxe ela, o Johnson, agora a gente tem que trazer o bebê, né? A versão deles é demais. Gente, então eu agradeço muito. Obrigada.